baixa qualidade de conexão. Desculpa, gente, a internet do Hub tá cozida. Oiê, tudo bom? Não vai dar pra você ficar descrevendo não, filha. Você não tá ela entendendo. tem que deixar... É o título, pai. Não, mas, ô Maria, escreve ali. Ali faz uma fotinho, um printzinho e De coloca quê? aí, você não sabe? Fotinho. Me chamando de tiozona. Porque esse... Tamo lá agora Chamando também. o Fábio de tiozão, não sabe pôr o... Nós estamos muito Você vai tecnológicos. continuar? Estamos Ah, é? ao vivo, Olha. estamos ao vivo no Instagram. Nossa, a estamos gente vai ao ter que vivo. abraçar uma árvore quando acabar essa gravação de hoje. Tem muita coisa eletrônica aqui em volta Muita da gente. coisa Meu acontecendo, Deus. com os trabalhos de Rafael e Vamos Rafael. todo mundo pisar na grama, fazer um grounding. É isso. Sejam muito bem-vindos Colaram Oiê. com a nós. mais um. Eita, quase derrubei. Sal Podcast. É ao vivo. Você queria isso aqui, mãe? Não sei. Olá. Foto? Uma foto com um vídeo com vocês. Só que Aí você escreveu? vai lá. Eu escrevi. A gente não sabe fazer. A verdade é Não, essa. Sabe, é porque teria que ter feito Igual o antes. pessoal faz assim, ó. Olha isso aqui, ó. Tipo, a pessoa tá ao vivo aqui, fica um negocinho aqui, sabe? Mas Marcelo? que foto que você gostaria? Não, minha Não, filha, filha, nós não é estamos foto, é ao só vivo. você escrever. Vá Deixa para isso o pra lá. YouTube. As pessoas estão aqui conosco, nós estamos ramelando na missão. Tá, Isso ela aí. vai colocar. Então, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. A você que está nos vendo aqui, ó. A Dani Filipelli colocou a gente Oi, também. Dani. Muito bem. Todo mundo que tá vendo a gente aqui no Instagram, por favor, cola com a gente no YouTube. O YouTube é Pode muito ir mais pro legal. YouTube. Muito mais legal. Não dá nem pra comparar. Vira um pouquinho pra sua mãe aparecer, que ela é muito linda. Aí. E chega a descrever, minha filha. É, a Maria Clara não, ela não sabe. Ela não é sabe brincar. Chofens. Mas você não quer que o pessoal vá pro YouTube? Como é que eles vão saber? A gente quer. E nós começamos aqui com a Maria Clara dizendo que nós somos uns velhos caquéticos. Por quê? Porque hoje vamos falar de bullying. Por Yeah! Não, nós não. somos- Não, ela falou porque ela bulina a gente às vezes, né? Não, mas era brincadeirinha, você não viu o meu tom? Não era de verdade. Não, é que antigamente, minha filha, o bullying era uma brincadeirinha. Antigamente era uma brincadeira. As pessoas aguentavam, né? Agora a gente não aguenta mais. Oxi. Opa, o que foi, aconteceu? né? Começou de novo? O Rafael colocou a vinheta de novo. Só quero a pressão. É a emoção de estarmos ao vivo. Tá bagunçado o rolê? Tá um pouco Tão bagunçado. salgadinhos, pessoal. Não, tá eu salgadinho. acho que é emoção. Você tem os... E eu tô entendeu? privado de sono, então é onde. Aí entrou de novo. Ué? De novo? Mais uma vez não, é o atraso aqui. Oi, Cláudia, tudo bem? Só o sol pra animar nessa gripe, Cláudia. Ô, Cláudia. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Tomou um chazinho, amiga? Deixa eu só esclarecer Toma uma um chá de coisa. boldo, Cláudia. Daqui a pouco vai aparecer algum iluminado pra dizer que Fábio Carletti está defendendo o bullying. Que eu disse que antes era uma brincadeira, que as pessoas aguentavam e tal, né? E como eu sempre esculhambo essa geração de fracotes, né? Pode parecer que eu tô falando que então que o bullying era bom, que não sei o que e tal e coisa. Não é isso. Evidentemente que não, né? Assim, o bullying é uma coisa que é nefasta, mas é que antigamente tinha coisas que a gente passava ao largo, né? Então, por exemplo, eu com essa minha jaca gigantesca aqui, eu fui me chamar de cabeçudo a vida inteira quando era moleque, né? Ah, eu também. Eu sofri bullying pra caramba. Todo mundo sofreu. E assim, E tipo assim, já já a gente fala por quê. Já, eu lembrei do seu bullying. Lembrou? Lembrei. Será que é o mesmo É ou o mais mesmo, de um? Que é eu o acho que mesmo, eu... é o mesmo, é o Às mesmo. vezes tinha mais de um, hein? Não é o mesmo aqui, ó? Tô curiosa, igual então. vocês, pra saber dessa história. Calma, Eu calma. nem ligo. Calma. Então, eu nunca pensei em me enforcar numa árvore porque os caras me chamavam de E cabeçudo. a gente não tá falando isso brincando. Claro, né? não, é que na época, a ideia era um pouco diferente. Era como se as pessoas dissessem o seguinte: olha, você vai encontrar um monte de escroto na sua vida, de gente muito filha da puta, desculpa meu francês, que vai fazer o que puder pra te deixar pra baixo. E você precisa resistir. Então, não é que a gente validava aquele comportamento nefasto. É que, sabendo que haveria um comportamento nefasto, a gente ensinava as crianças e falava, mano, você tem que se manter firme aí. Olha lá, ó, o Leonardo falando. Obrigada, viu, Leonardo, pela presença aqui. Ele falando que ele tem apelidos hoje que eram da época dele. Sim. Não, eu ainda tenho os moleques que me chamam de H.
Que Aqui é H. H do Horácio, que é o bichinho da Turma da Mônica, que é cabeçudão. É porque o Fábio, quando você era H. jovenzinho, tem esse contexto também. Você era magrelinho, né? É essa mesma Era cabeça, miudinho. só que magro. Aí parecia um pirulito, né? Era corpinho de criança, magrelão. O Guilherme é igual você. Tinha musiquinha pra mim, enfim. Tinha? Tinha. Não, você não tá entendendo. Ninguém perdoava nada, não. Mas é que era o tipo de brincadeira que não é o que... Não é que é bullying mesmo, né? Que o bullying é uma coisa que tem o intuito de diminuir, de humilhar, de deixar a pessoa pra baixo. Intimidação. O que a gente tinha era uma sacanagem, entendeu? Sim. Então, existem gradações. Então, é legal a gente ter pensado nesse tema. Mas hoje... antes... Ah, tá bom. Muito obrigado à Roda Muc, à nossa despachante Cléa, da Doc Fácil, à Matrix Contabilidade, à Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Sheik Agência, Marcel Lima, Família Camila Milagre Alta Joalheria, desculpa o sono, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossos patrocinadores. Sem vocês não estaríamos hoje aqui. Mas você dizia que sobre Legal a gradação. a gente falar porque, assim, hoje a gente percebe, assim, uma... É esquisito, mas tem, assim, uma maldade, né? Um negócio, assim, da pessoa querer ferir o outro. E é surreal, porque, assim, se ela... essa coisa do bullying, né? Normalmente, assim... sofre bullying, às vezes uma pessoa mais quietinha e tal. Então a pessoa já tá ali numa posição de mais quietinha e tal. Pra que vai a pessoa lá, tipo, ferir? É um negócio pra ferir. Tem uma razão. Agora, você tem essa? Tem. Você consegue falar sobre isso? Porque eu não sei se eu consigo. Eu não lembro o nome do cara, tem um vídeo muito famoso na internet. Pessoal, você tá com a gente aqui no Instagram, daqui a pouco a gente vai derrubar vocês. Vem com a gente aqui pro YouTube, por favor, que nós estamos falando de bullying, assunto sério, né? Quantas pessoas tem? Mas não como todo no mundo Instagram? fala, tá? Nós estamos falando de bullying de um jeito diferente aqui, não é como todo mundo fala, não. Não é com todo o vitimismo e tal. Tem recortes aqui pra fazer. Então, você que tá com a gente aqui no Instagram, daqui a pouquinho nós vamos tirar você, nós vamos derrubar pra vir todo mundo pro YouTube. Tem um cara no YouTube, inclusive, que ele tem um cortezinho que é muito interessante, em que ele explica o bullying. Ele explica como é que nasce o bullying. Então, ele tem uma raiz e ele tem um outro nome que é chamado de dinâmica do comportamento dominante. Dinâmica do sim. comportamento dominante. Tá. Então, o que acontece? Um indivíduo que tem sérios problemas de aceitação, Tá. ele se sente, portanto, diminuído. Mas ele tem um tônus, uma capacidade de agressividade. Certo? Ele tem essa vantagem, ele tem alguma força manifesta. E ele utiliza essa força para tentar diminuir uma outra pessoa. Você fala que ele tem uma vantagem? Ele tem uma vantagem, porque ele tem alguma força, ele tem alguma agressividade manifestada nele. Porque a agressividade é sempre tratada como uma coisa muito ruim. E daqui a pouco nós vamos falar de violência, eu vou anotar aqui, né? Porque a violência é o último recurso, mas ela é um recurso. Tratá-la como um não recurso é o erro a não cometer. Pessoal do Insta, nós estamos deixando vocês agora. Vamos todo mundo lá Bora pro pro nosso YouTube, bom e pessoal. velho YouTube, beleza? Maria desconectando. Então, eu vou anotar aqui que eu preciso falar de violência, beleza? Violência. Inclusive, nós temos um episódio aqui. Se você entrar depois no nosso canal, se você ainda não segue, vai lá, já deixa registrado. Pra seguir a gente, sininho, pra avisar. Porque vai que a gente aparece que nem agora, de surpresa. Aí você consegue ser avisado, olha que legal. Tá ganhando força, inclusive. Tá no meio do. Tá ganhando força, inclusive, a nossa teoria aqui de fazer sempre ao vivo, tá? A Marília Rigamonte Monteiro tá dizendo, ó, tá no meio do caos, mas tô vendo vocês. Viu? Pô, que legal, Ó. Marília. Valeu, hein? Valeu. Obrigado a todos vocês que estão conosco Nos aqui. prestigiando. Muito bom. Então, quando a gente fala desse indivíduo que pratica o bullying, ele precisa necessariamente ter duas coisas. Ele precisa ter um tônus Tá. de uma certa agressividade e ele precisa necessariamente ser uma pessoa com problemas de estima. Uau. Necessariamente. Assim como todo arrogante é, em última análise, um inseguro. Todo.
Pesquise aí as pessoas arrogantes que você conhece. As pessoas que você considera insuportáveis. Esse cara, necessariamente, se você olhar de perto, atentamente, quando eu falo esse cara, tô falando das mulheres também. É que normalmente você vai ver esses problemas de estima mais claramente expostos no homem. Os homens têm mais problemas. Então, antes de você entrar nesse assunto, eu queria que você falasse sobre este conceito. Porque hoje em dia as pessoas têm muita mania, também uma mania, de falar: ai, eu tenho autoestima baixa, eu estou com autoestima baixa. E é uma coisa separada da outra, não é? É uma coisa separada da outra e é muito complexo, porque nós estamos abrindo muitas caixas. Então, mas a autoestima, da forma que as pessoas colocam hoje em dia, é uma grande bobagem. Porque não é pra você se estimar muito mesmo, porque você já não é grande coisa. Exatamente. Então, não é. Nós somos muito tranqueira pra ter muita autoestima. A autoestima é uma histeria coletiva do nosso tempo. Né? Se você se gosta demais, é porque você não olhou direito. Tem muita coisa pra melhorar aí. Sim. Então é pra eu me detonar? Não. É pra você saber que você é alguém que tem um valor, porque esse valor foi conferido a você por uma força superior. E que, portanto, esse valor que há em você, ele não é seu. Ele está em você, mas não é seu. Eu cunhei uma metáfora outro dia, nessa semana, sobre um aquário. É belíssimo um aquário, não é? É. O que é um aquário em última análise? É uma caixa de vidro. A beleza que você vê no aquário, os peixes, a água, as algas, aquela dança, o borbulhar das águas, aquilo tudo está no aquário, mas não é o aquário. O aquário é só uma caixa de vidro. Verdade. Certo? Nós somos Aliás, tem uma loja mais esquisita do que loja de aquário? Vocês já foram? É muito estranho. Gente, é um negócio assim, ela é escura, ela é esquisita pra caramba. É verdade. Não sei, não prestei atenção. Porque tem os aquários vazios lá, um negócio... Eu tendo a E o discordar. aquário vazio é muito estranho de se ver por essa razão. Então, obrigado por terem dito isso. Porque eu tendo a discordar, mas como a Mônica falou, ela costuma estar certa. Então, deve ser mesmo. O aquário vazio, ele é só uma caixa de vidro. Certo? E é o que você é, meu amor. Você que está nos assistindo é só uma caixa de vidro. Toda beleza que resplandece a partir de você não é sua, ela está em você. Certo? Então, tudo que a gente possa fazer de melhor vem do alto. Sendo assim, a gente não deveria ter tanta autoestima. A gente deveria ter um senso de gratidão, né? De estado de graça mesmo, de falar, putz, que legal que é estar na minha pele. Né? Porque eu tenho a oportunidade, mesmo sendo inútil, eu tenho a oportunidade de ser útil. Sim. O padre, que eu não vou lembrar o nome, lamentavelmente, da missa que eu estive ontem, ele falou, né, que Deus quis usar ferramentas imperfeitas, facas cegas, certo? Pregos tortos. Ele estava falando isso porque Pelo ele Evangelho. citou o Evangelho, que os discípulos estão ainda com medo, né? Que não tem certeza que Jesus ressuscitou e tal. E aí Jesus vai andando com eles. É a continuação do Evangelho dos discípulos de Emaús, que estão indo lá para Emaús, né? Curiosamente, o de hoje, né? Que não vai ser o que vocês estão vendo hoje, porque nós estamos gravando ao vivo, mas vamos colocar de uma outra forma. Érica Ramos, muito bem-vinda, né? Ele fala daquele momento em que Jesus encontra os caras de novo, mas eles não sabem que é Jesus, mas sabem que é Jesus pelo que ele fala. É pior, né? Tipo, eles estão tão desanimados assim que, tipo, voltam a pescar. Não vai dar pra gente continuar, né, a nossa vida. Tipo, de escolhidos, né? De vamos lá, pregar o evangelho e tal. Não, vamos pescar, vamos lá, voltar e tal. E aí ele vai lá junto com eles. E ele repete a cena, né? Ele fala, faz o seguinte, pega, acho que é pra direita que ele fala, pega a rede, joga pra direita aqui do barco que vai vir. Aí vem 153 grandes peixes. Aliás, eu queria saber por que 153, preciso estudar isso. Me chamou muita atenção. Ainda bem que você tem um professor maravilhoso lá. É mesmo, deixa eu perguntar. Pois é. Né? Professor Vitor Salles. E aí, tudo isso para dizer que nós não somos nada. Que nós não somos, assim, alguma coisa para, né? Nós somos... Estimaram demais. Exatamente. Então, essa questão da autoestima deveria ser uma questão secundária. Tá. Certo? Então, fala, tô com a estima baixa. No geral, essa estima baixa... eu vou ser grosseiro aqui, porque senão a gente não termina. Sim. Tá? Provavelmente ela advém de uma percepção de que você não está cumprindo o seu dever de Estado. Certo? Certo. Ou seja, que você é um aquário com a parede suja.
Ou com a água suja. É que a água suja ainda... A água suja, nesse caso, a água não fica, porque a água não vai falhar. O que vem do alto não vai falhar. Que a água. Né? A água vai aparecer limpa. O problema é a parede do aquário, que precisa dar aquela lustrada para permitir... que é da humanidade, né? É a isso. gente que tem que limpar mesmo. A eliminação dos nossos pecados e faltas, que é tão difícil para nós, né? Para mim, muito mais do que para você que está me assistindo, com certeza, eu sou mais tranqueira que você. Então, dá muito trabalho mesmo. Mas, na medida em que a gente tem um esforço diligente nisso, pela graça, a gente limpa a parede do aquário. Entenda? Sim. A graça permite que a gente se aproxime da possibilidade de manifestar o que é do alto. E aí, novamente, a graça incide para que a gente manifeste o que é do alto. Certo? Certo. Então, se você está com a autoestima afetada, provavelmente é porque sabe que não está entregando aquilo que era o mínimo que você deveria. Tá. Certo? Então, vale a pena observar. E aí, o que a pessoa que está com a autoestima baixa normalmente vai fazer? Vai se dar um presentinho. Eu vou pro spa, eu vou comer uma coisa gostosa, eu vou ver um filme que eu gosto e tal. E aí, essa sensação, ela se agrava. Por quê? Porque não é para você se atender, é para você fazer o que tem que ser feito. Então você vai agravando essa sensação, ela vai piorando. Mas tudo isso para voltar naquela caixinha anterior. Isso. O cara, ele tem uma percepção negativa de si mesmo e tem uma força. Então normalmente eu pergunto, né? Se você pensa no cara que tá bulinando, certo? Esse daqui da direita é o bulinador. Ele tá bulinando uma pessoa que ele considera que está acima dele, no mesmo patamar que ele, ou abaixo dele. Como é que a gente imagina? O senso comum pensa que o bulinador olha de cima para baixo. Por isso ele faz o que faz. Mas não é isso. O bulinador, ele se sente abaixo, não entende que tem valor para subir por si mesmo, portanto ele precisa daqui de baixo vociferar para que o outro se diminua, para que então ele esteja numa condição de superioridade por osmose. Caramba. Já que não pode subir, ele precisa descer o outro. Por isso a virulência do ataque. Como é que você se livra? Técnica das técnicas, desde sempre. Certo? O que as nossas mães diziam para nós na época que o bullying era permitido? Falaram, não adianta você pegar pilha, vai piorar para você. Não dá bola. Sim. Se você pegar pilha, o apelido cola. Verdade. Certo? Por quê? Como o bulinador é um fraco, o bulinador é um fraco. Você precisa ter isso em mente. Isso é a chave da história. Como ele é um fraco, ele vai fugir de pessoas em quem ele tenha trabalho para diminuir. Ele vai procurar o próximo. Quando ele percebe que aquilo funciona, ele vocifera mais e mais, ele ganha força ao ver a queda do outro, e aí ele vai pegando esse que você falou que já é retraído, etc e tal, certo? Ou seja, ele precisa sentir cheiro de fraqueza. Você não vê bulinador procurando gente que é o líder da escola. No geral, não acontece. Sim, eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Agora, eu fico pensando assim, qual é a motivação da crueldade hoje? Porque tem uma crueldade. Tanto que a gente tem aí um número aí representativo de crianças, principalmente, né? Que não conseguem lidar com isso e acaba da pior forma, né? É isso aí. Agora, então, o que será esse... É uma coisa desse tempo, assim, das últimas 2 décadas, 3 décadas, não sei. Eu acho que essa crueldade, ela parece que anda junto hoje em dia com uma certa amargura, assim. Isso! Que eu, pessoalmente, assim, eu não vejo muito na geração de vocês, por exemplo. O pessoal que foi jovem na época dos anos 80 e tudo mais, assim. A percepção que eu tenho é que parece que todo mundo era muito brincalhão, assim, uma coisa bem descontraída mesmo, e que hoje em dia tem uma coisa um pouco ardilosa nesses comportamentos. Então, a Marília tá falando aqui... Eu pedi pra Maria dar uma lida nas coisas, mas fala. Que o marido dela antigamente brigava feio quando faziam bullying com ele. Você também brigava, né? Mas assim, as brigas que tinha antigamente acho que eram diferentes, né? Revelação. Eu era bulinador. Eita. Então senta que lá vem Vai a dar história. corte. Ai, eu meu era Deus. bulinador. Eu era bulinador. Então conta essa história aí.
Como que era? Eu quando criança e quando jovem, na juventude já, na época das meninas, etc e tal, eu já falei isso aqui, eu via os rapazes da minha época conseguindo ficar com as meninas e tal, e as meninas não olhavam pra mim. Então eu era meio invisível. Eu conheço a sensação de ser invisível. Aliás, acho que isso de certa forma me colocou no caminho que eu sigo de ser um consultor, terapeuta, essa miscelânea, né? Um servidor. De enxergar os invisíveis, porque eu sei como é que é ser um deles. Então, eu não achava que eu era grande coisa. Então, quando eu era menor ainda, menos instrumentalizado, portanto, eu era violento. Pro sujeito que tem uma ideia na cabeça, né? Ou melhor, que ele não tem uma ideia na cabeça do que ele pode fazer da vida, e ele não tem um norte, ele pode às vezes se tornar um sujeito violento, porque é como se o mundo tivesse meio devendo uma pra ele, entendeu? Eu, no caso, eu batia nos meninos e naturalmente eu procurava aqueles que eu tinha vantagem, até um dia que eles se juntaram pra me bater. Acabou minha valentia, eu nunca mais entrei numa briga. Virei um covarde. Porque aquilo já estava em mim. Aquela covardia já era patente em mim. Porque eu já não me considerava grande coisa. A única coisa que eu tinha era essa pretensão de força. Então que eu bato nos meninos. No momento em que eu perdi aquilo, eu virei um completo covarde. Eu fugia de todas as brigas. Né? Então, as minhas últimas brigas eu apanhei todas. Todas elas eu apanhei. E aquilo foi minando mais e mais a minha confiança, que já era baixa. Tá. Quando eu era um pouco maior e percebia que as moças não olhavam pra mim, olhavam pros meninos, eles eram mais interessantes, eu comecei a desenvolver uma espécie de um senso de generosidade, de gentileza. Eu passei a me tornar um cara legalzão. Tá. Não por uma generosidade genuína, mas por um cálculo. Não claro, não meticuloso, não. Era meio que um grito de uma tentativa de sobrevivência, né? E aquilo começou a funcionar. As pessoas começaram a me achar uma pessoa um pouco mais legal. Eu já disse aqui, lembro de um filme que eu acho que foi Beleza Americana, mas eu nunca mais achei essa cena, em que o menino que estava indo para a faculdade estava apavorado, porque todo mundo tinha carro, todo mundo era alto, ele era baixinho, feio, e não tinha carro, tinha uma bicicleta. Ele falou, como é que eu vou fazer na faculdade? E o pai dele diz, interessado é interessante. Não, você falou que era uma cena daquele de besterol. American Pie. É que você falou Beleza Americana. Nossa, que burro. Não. American Pie. Sono. É American Pie. É o sono. Então, obrigado. Interessado é interessante. Interessado é interessante. E o menino não entende, fala. Aí o cara fala, né? O pai fala, filho, todo mundo quer falar de si. As pessoas não são muito de escutar. Se você achar alguma coisa entre você e qualquer pessoa que seja um ponto de contato, a partir dali começam a surgir as outras afinidades. E um vínculo naturalmente vai se surgir, mas para isso você precisa ser interessado pelas pessoas. Aquilo mexeu comigo. E eu passei a ser um cara mais interessado. Na medida em que isso foi funcionando, foi se integrando a mim de uma forma genuína e orgânica. Certo? Hoje eu posso dizer que há em mim alguma generosidade. Que também vem do alto. Ela não é minha, mas, né? Isso está manifestado em mim hoje. Mas não é uma coisa natural. Não é, eu nasci generoso, eu era uma criança generosa. Quando eu era pivete, eu usava bota ortopédica, eu chamava as pessoas do outro lado da rua, a pessoa vinha me dar o eu chutava a canela. Eu era um monstrengo. Tipo, sem educação, né? Assim. Não sei se sem educação eu tinha uma crueldadezinha. Você não tinha limite, né? Não tinha muito Agora, você limite, falou uma coisa lá atrás... Não sei se não tinha limite. Acho que isso seria uma esculhambação indevida aos meus pais. Então, você queria provocar. O problema é esse, não é que eu não tinha limite. Eu tinha talvez uma intenção de chamar a atenção, não sabia como. Eu fazia coisas inacreditáveis. Nós podemos gravar um episódio só pra falar sobre as barbaridades que eu fazia quando eu era criança. Pior que agora tá ao vivo. Ó, deixa eu falar. A Eriquinha falou aqui. Oi, Alice. Alice chegou aqui também. A Eriquinha falou aqui, ó, que ela acha que eu tinha falado que é uma coisa... Será, né, eu perguntei aqui, será que é uma coisa do nosso tempo? Essa crueldade, né, que vem junto com essa história do bullying hoje em dia, né?
A Eriquinha falou que acha que é só simplesmente do ser humano. Mas quando você tava falando aí dessa coisa do bulinador, teve um momento que você falou assim, que é como se a pessoa achasse que alguém devia alguma coisa pra ela. Eu fiquei com essa informação porque eu ainda insisto, eu acho que isso tem a ver com esse tempo, com essas últimas décadas. Das pessoas acharem que o mundo deve alguma coisa a elas, e aí, nessa coisa do bullying, impor essa crueldade, como se o bullyingado ali fosse todo mundo que não olha pra essa pessoa, tipo assim. Se você pensar que nós viemos logo depois da guerra, certo? Tá. A nossa geração, guerra, a gente surgiu. falando, né? Então a gente viveu aquela geração da paz e amor e tal, que as pessoas queriam ter uma vida um pouco mais, sabe, meu? Foram ficando permissivas, né? Então, ali tinha uma... Mas tinha uma coisa que assim, meu, não vamos brigar por qualquer coisa, não vamos... Acho que tinha um pouco disso. Tá. Né? Tô falando bem grosseiramente, porque o tema é imenso de grande, né? Depois, a gente começou a criar os nossos filhos. E a gente ouvia muito o seguinte, olha, gerações anteriores sofreram muito. Eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Tá. E aí vieram as histórias dos reforços positivos, a famosa geração Golden Star for Everyone. Todo mundo tem que ganhar uma estrelinha dourada. Porque ninguém pode se frustrar, porque isso pode traumatizar, etc e tal. Aí fudeu muito. Então, Porque foi uma geração de pais que falava assim, ai, foi tão difícil para os meus pais alcançarem isso, não sei o quê, agora eu vou poder, eu vou poder dar tudo pro meu filho. Aí acabou com os caras. E aí quando você começa com isso e você diz que o seu filho é bonito, que ele é ótimo, que ele é talentoso, certo? A criança tá grunhindo lá, você fala, ai, como canta bonito. Começaram a mentir pras crianças, certo? Não é? O desenho é uma porcaria, falando, ai, que desenho lindo. Não, não é desenho lindo, né? O que a gente falava pra Maria Clara? Você lembra? Lembro. O que era? O que a gente falava pra você, Maria Clara? Ah, tá bom, mas você consegue melhorar se você desenhar mais. Quanto mais você desenhar, melhor você vai desenhar. Mais desenho, mais bem desenha. Quanto mais desenha, melhor desenha. E aí vai, certo? Resultado. A pessoa sabe o seguinte, que é isso. E é isso. Sim. Então, né? Sim. Então você vai mentir pros seus filhos e tal, e fala, mano, cadê meu prêmio de consolação? A vida não dá e o cara fica frustrado e tal. Mas pera lá. 20 anos atrás, você vai falar uma coisa? Tô guardando aqui uma coisa pra falar. 20 anos atrás, nós éramos mais ou menos religiosos. Menos. Não nós. A sociedade. Mais. Nós éramos mais ou menos relativistas. Menos. O que é. Princípio, correção, moral, ética, valores, certo? Com uma vida mais religiosa, mais próxima da realidade, do que é criado por Deus, da natureza, etc e tal. Nós tínhamos mais ou menos valores. Mais valores. Portanto, éramos mais ou menos nobres. Muito mais. Nós somos um bando de déspotas hoje. Nós somos uma gente muito à toa, certo? Falta nobreza em nós. Ao faltar nobreza, essa maldade, isso vai entrando em nós. E para piorar, para completar o raciocínio, a questão é a seguinte. Essa moçada fraca, né? Inclusive, acho que foi a Marília que falou aqui, que... Não, é a Cláudia. Eu ia falar da fala da Cláudia. Ó, alguém falou aqui, ó. Aqui é a Alice, perdão. Hoje não tem ninguém forte, é tudo mimimi. Certo? O cara é fraco. Acha que alguém deve uma pra ele. O que ele se torna? O que nós mais vemos de filhos fazendo com as famílias? Os caras vão se tornando chantagistas. Sim. Certo? Você tem menos valor, você tem menos ética, você tem menos essa nobreza, mais essa coisa de precisar ser atendido e de conseguir o que se quer a qualquer custo, porque alguém tá me devendo uma. O cara vai se tornando um chantagista, ele vai usando de expedientes cada vez mais sórdidos para conseguir o que quer. Essa coisa mais sombria que vocês muito bem descreveram antes, pra mim também é uma realidade. E pra mim ela se explica por isso. Pode ser que eu seja muito simplista. A Cláudia falou aqui, ó... Ai, desculpa, fala. Não, fala. Não, eu ia só complementar, porque a Cláudia falou assim, ó... Às vezes eu tenho a impressão
de que tanto o filme sobre bullying favoreceu pro aumento dessa... Olha, ainda bem que eu esperei, porque então eu tive a sensação de que provavelmente ia complementar o que eu queria falar. Tá. Eu não sei se exatamente contribuiu pra isso. Acho que não tanto quanto a gente poderia pensar. Mas eu ia falar aqui do filme Meninas Malvadas. Que é do... Você precisa ver. Tá. Porque assim, é muito icônico no sentido da palavra. As meninas mesmo, mais assim, novas aí devem ter visto, então, né? representa muito bem aquele início dos anos 2000, assim, e o espírito jovial daquela época. E, gente, no início desse ano, lançou nos cinemas a adaptação, tipo, não sei se é um reboot, mas enfim, uma versão nova do Meninas Malvadas, com um novo elenco, tudo mais, uma repaginada, e se passa é da minha geração, as pessoas tudo da minha idade. E é muito interessante como eles adaptaram cada personagem, porque eles tomaram bastante liberdades, assim, pra retratar as coisas de outra forma. Então, no filme a gente tem ali as 3 meninas popularzinhas, assim, da escola, elas que mandam em tudo, não sei o quê. Uma é meio burra, assim, ela é bobona, só segue as outras porque sim, assim. É uma pessoa bem fútil. A outra, ela é maluca pela atenção da menina, que é, tipo, a mais popular de todas, e ela gosta de popularidade, ela só está no trio porque ela quer, né, ser conhecida e tudo mais. E aí tem a abelha rainha, que é Regina George. E que antes era Lindsay Lohan, pra quem não... Não, mãe, a Lindsay Lohan era a protagonista, que é a menina quietinha que acaba de entrar na escola. Vocês viram que não é da minha época, né? A Rachel McAdams, que é a moça do Diário de uma Paixão e tudo mais. Ah, tá. Ela que faz a Regina George. E a Regina George é abelha rainha. Tanto que eu me liguei há algum tempo atrás que Regina é rainha em latim, né? Então eles colocaram esse nome nela por causa disso. Isso mesmo. É a rainha do colégio e tal. Daí a protagonista, ela entra na escola e, tipo, ela é chamada pelas 3 pra participar desse trio delas, porque elas acharam a protagonista bonita e tudo mais. Mas qual a tônica do negócio? A Regina George, ela tem inveja da menina quietinha e chama ela pra ser amiga e tudo mais. Mas sempre que é possível, ela dá umas alfinetadas, assim, e tudo mais. Só que ela faz isso de um jeito um pouco mais explícito. Você vê que ela é debochada, que ela ela bate de frente com as pessoas. Na regravação, muita gente apontou o trabalho muito bem feito, tanto do diretor quanto da Renee Rapp, que é a menina que fez a Regina George. Ela é uma cobra no filme novo. Ela ficou maldosa. Ela ficou ardilosa. Tudo que ela faz é muito... Você percebe, assim, tipo, que ela parece estar sendo legal. É muito desconfortável você assistir as cenas, porque ela está agindo como uma pessoa legal, mas claramente aquelas pessoas bem cínicas, sabe? E isso é uma coisa muito presente no nosso tempo. Muitas pessoas criticaram esse filme, mas eu achei um retrato muito, muito bom da minha geração. Se você tiver a oportunidade, assista, porque a Cláudia assistiu o antigo, ó. Então. E o antigo, ele tem toda essa questão, assim, das coisas serem feitas às caras. As pessoas falam na cara uma da outra. Quero complementar, então, isso que você tá falando, pra você continuar nesse assunto. A Érica tá comentando aqui. Me corrijam se eu estiver errada. O bullying também não tem a ver com o ego? Tipo, eu posso ser e tenho que ser melhor que fulano? Você falou da inveja da menina. É isso? Ela queria ser a boazinha? Eu acho que isso tem muito a ver com o que o papai explicou no início do episódio. Essa coisa de vociferar do fundo do poço no qual você se sente pra pessoa que você vê acima de você. Na verdade, no filme, a Regina, ela tem inveja da Cade porque ela é bonita e porque ela percebe que ela começa a conversar com o ex dela e, tipo, tá interessada. E que ele está interessado nela. Ela vai lá e pega o ex de volta. Só que não é simplesmente isso. Ela fala pra Cade, que é a protagonista, eu vou te ajudar, não sei o que. Ela vai lá e, tipo,
tasca-lhe um beijo no ex dela. Entendeu? Entendi. Então ela é muito ardilosa, ela espalha um monte de boatos por aí. Mas no primeiro filme, ela chega e ela fala as coisas na cara de todo mundo. Ela é toda, tipo, eu sou a rainha daqui, sabe? Essa coisa que é até um pouco considerada escrachada. Hoje em dia as pessoas fazem muita troça nas redes sociais de como são esses estereótipos. Sim. Mas eles, de fato, não era uma coisa simplesmente dessa cultura dos filmes. E hoje em dia, os outros personagens, isso também se manifesta muito bem. Todos eles no filme e na vida real agora, né? Tá todo mundo falando nas entrelinhas. Uhum. As pessoas esperam que a mensagem que elas querem dizer chegue ao interlocutor depois de falar uma coisa muito maquiada, assim, muito bem pensada, porque as pessoas não têm mais coragem de falar aquilo que elas querem. Sim. E se sentem frustradas. E aí elas destilam essa frustração delas. Elas destilam essa frustração de... eu tinha que receber tudo, porque a gente cresceu nesse mundo cheio de tecnologia e promessas. Principalmente as promessas de que... Ai, porque você vai ter um futuro brilhante. Nossa, os seus ancestrais, eles não tinham as oportunidades que você tem. Eles vieram pra cá, suaram. Olha isso, você pode fazer uma faculdade assim que você sai da escola, não sei o quê. É tudo muito promissor. E aí, quando você percebe que você tem que batalhar e passar por coisas difíceis e que nem tudo é tão facinho como te dizem, a minha geração fica frustrada. Todos nós. É uma coisa inerente. E aí a gente quer destilar isso de algum jeito. Inclusive uns nos outros. É uma vingança, porque disseram pra você que você ia conseguir tudo sem suar tanto. Mas você não consegue, aí o cara fica bravo. Pois é. A Alice falou aqui, ó, eu acho que não tem ninguém forte, é tudo mimimi. Ô, Rafa, nós estamos gravando há quanto tempo, Rafa? Não deu uns 35 minutos, eu acho. 35? 40. Será? Acho que não, hein? Acho que faz mais, hein? Não desliguem ainda, a sua ligação é muito importante para nós. Mas essa coisa das promessas também é porque, pelo menos me parece... Ah lá, viu? Ah, tá. Que os adultos, as pessoas que passaram por esses outros momentos da humanidade mesmo, ficaram muito fascinados. É muito legal, né? Você ter passado por um certo momento da sociedade e você ver todas as mudanças que estão acontecendo diante dos seus olhos. E aí você vê, tipo, pessoas mais novas crescendo. Você quer conversar com elas e falar, caramba, você tá tendo uma realidade completamente diferente da minha. E às vezes romancia circunstâncias que não são tão bonitas na prática quanto parecem para essas pessoas mais velhas. As pessoas querem... elas romanceiam porque elas acham que a beleza tem que ser sempre muito plástica. Quando muito da beleza, às vezes, é crua, né? Tem uma beleza que se mostra presente no caos, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho importante de dizer aqui. Vocês falaram do ego, da inveja, né? E quando você pensa na inveja como o senso comum, que é eu vejo a Maria Clara com essa jaqueta jeans, eu quero ter uma jaqueta jeans igual a dela. Isso não é inveja, isso é outra coisa. Isso pode ser chamado, inclusive, de... Não é ganância. Cobiça poderia ser... poderia ser uma outra coisa. A inveja eu não quero que a Maria Clara tenha esta jaqueta que a deixa bonita. Eu estou chateadinha porque ela tem uma jaqueta... Eu acho que eu merecia a jaqueta mais do que ela. Ou o seguinte... Então, ou só chateada com você já é inveja. Falta uma força em mim para construir o meu cenário. Ao faltar uma força em mim para construir o meu cenário, eu não vejo como, pelo meu próprio esforço, construir um resultado para mim. Eu não quero que as outras pessoas o tenham. Porque senão aquilo me agride, aquilo me constrange, certo? A gente fala, né, de algumas pessoas que são professores para nós, são inspirações para nós, que são pessoas que constrangem, certo? Então, por exemplo, o professor Vitor Salles me constrange. Porque ele joga na minha cara o tempo inteiro que eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer melhor. Porque quando ele faz, eu sei que dá pra fazer. Certo? E, mas por que eu não tenho conseguido? Porque eu sou preguiçoso, porque eu sou... Então vai jogando na cara. Certo? Quando a pessoa não tem essa capacidade mínima de uma avaliação,
ela só se sente por baixo e ela só quer tirar aquele espinho do dedo. Então, de alguma forma, ela quer destruir a felicidade daquela outra pessoa. Tô falando porque a Eriquinha perguntou aqui, né? Pô, não tem a ver com o ego e tal? Então, tem a ver com o ego. Mas esse ego é uma coisa muito mal trabalhada, que fica tentando destruir aquilo que o outro tem, a alegria do outro, a felicidade do outro, a segurança do outro, uma vez que eu sempre me sinto por baixo. Né? E isso vem se agravando, como você vem colocando nessas gerações atuais e tudo mais, porque nós temos tido cada vez menos valores. Na ausência de valores, a gente vai se bestializando. É uma coisa terrível mesmo. Virando um monte de animalzinho, né? E aí ali se fala assim, o homem é mais zoação. A mulher, a Marília fala, né? Mulher quando quer é muito mais cruel. O bullying da mulher é no social, né? A questão, Marília e Alice, é que a mulher, ela normalmente faz as coisas de uma forma mais efetiva. Porque ela analisa as coisas de uma forma mais contextual. O homem, por ter esse tônus, essa violência... Eu falei sobre isso hoje. Ele é um sujeito mais pontual. Ele atua por empreitas, certo? Não é à toa que normalmente, se você tiver que cortar um canavial, é melhor você ter um homem do que uma mulher. Porque ele tem uma capacidade de foco na missão, né? Me perdoem os homens, mais ou menos como um cavalo, que você põe uma viseira nele, é isso aqui que tem que fazer. O homem é bom para empreitar. O homem é prático. É prático, né? Não fica se perdendo com certas questões contextuais. Não abstrai. Ou pelo menos por definição nós estamos falando, né? É. Agora, a mulher, ela normalmente vai ver as coisas de forma contextual. É por isso que ela às vezes espera, que ela procura o melhor jeito, o melhor momento para fazer uma conversa, ela articula, ela compõe o cenário. Portanto, ela de forma geral vai ser mais efetiva para o bem e para o mal. Porque ela sabe onde Lógico. a frustração que ela quer destilar, em que lugar que ela tem que destilar pra fazer mal. Como um cara quer derrubar outro, o que ele faz? Ele vai dar um soco, certo? Quando uma mulher quer derrubar outra, o que ela faz? Ela analisa. Ela planeja. Onde é que eu tenho que amarrar? Como é que eu vou... Certo? É uma natureza aquela muito vingança maquiavélica. que se come com prato frio. Mas então, mas é para o bem e para o mal. Sim. Porque para o bem também é a história da mulher sábia que edifica o lar. Sim. Que constitui, que constrói o marido, que ajuda o homem a ser homem, porque no geral a mãe e o pai não fizeram ainda o trabalho todo completo. Porque o cara chega para ela meio um rascunho. Mônica sabe bem como é que é isso aí, né? Então, como é que ela consegue fazer isso? Como é que ela edifica a família? Ela sofre, ela aguenta, ela segura, ela pá, certo? E por que o mundo está se perdendo? Porque as mulheres estão se masculinizando, certo? Elas estão indo à caça de parecer cada vez mais com os homens. É a maldita igualdade. Tudo que vocês não queriam ser igual, porque aí vocês estão melhorando para pior. Certo? Então, mas isso aqui aparece desta forma neste contexto. Né? Aí a Marília tá concordando, nós estamos virando animais. Exato. Ó, Fique Leve apareceu aqui de novo, a Cléia. Oi, Cléia. Muito bem, muito bem. Eu queria voltar, Fábio, naquela... porque assim, hoje em dia a gente fala do bullying, existe esse bullying aí do adulto, né? Que é isso que você tava falando, né? Que tem a ver com a inveja e tal, né? Sim. Mas nos jovenzinhos, e que teve uma galerinha aí, essa turminha que tem hoje uns 20 e poucos, 30 anos, e as gerações que vieram depois, né? Porque assim, eu lembrei de duas situações. Lembrei de um adulto que, assim, ficou totalmente a deriva com essas ideias aí dessa galera woke, né, que a gente chama, que morrem de medo. A gente já falou aqui num episódio, a gente contou sobre aquele vídeo do menino que trabalha na Starbucks, que ele vai chorar no fundo da loja e que ele fala, vamos procurar o link e colocar de novo aqui? Sensacional. Ele chora, ele tá ali no atendimento. Não aguento mais. E aí ele chora e ele começa a falar, eu não aguento mais, eu tô trabalhando. Atender clientes, às 6 fazer horas, cafés. 4 horas ou 6 horas, ele fala, eu tô trabalhando há 4 horas, 6 horas, e aí as pessoas vêm e não me pedem educadamente por um café.
e não sei o quê, né? E aí ele fala isso, ele fala, ai, é muito difícil essa minha vida. E ele tá assim, ó, todo encolhidinho, assim, ó, no vídeo. E aí, assim, eu já vi, porque esse é um vídeo que tá solto na rede aí, né, tal. Mas eu já vi um adulto, né, que deveria ser um adulto, com 30 anos que, tipo assim, você tem que pensar muito para conversar comigo, porque qualquer coisa que você me fale, você tá me ofendendo, eu posso mover uma ação contra você. Tem muito funcionário de empresa grande hoje que tem essa postura. Tem a porra de um departamento agora. Ai, eu esqueci o nome do departamento. meu Deus do céu. Que ele é pra ver essas coisas, assim, sabe? É meio ambiente, ESG, será que é? Meu Deus. Das questões ambientais, do politicamente. É o departamento Então, do politicamente correto. E aí, assim. Tem que levar toda essa galera pro Lago de Fogo. Então, você percebe que. Eu lembrei aqui da fala da Cláudia sobre a história dos filmes, não sei o quê. Eu penso que nem é tanto o filme, mas hoje é a própria sociedade. Essa cultura muito louca que a gente vive, assim, que acaba estimulando um pouco esse bullying, né? Uhum. Porque aí você fala assim, viram os animais mesmo, né? Você não coaduna um sentimento, você não consegue diferenciar mais o certo do errado, o que tem coerência, o que não tem. Então tá confuso o negócio. Tá bem confuso. Aí como é que faz, por exemplo, tem um monte de mãe assistindo a gente aqui. Uhum. Como é que faz com um filho? Teu filho chega pra você e fala, tô sofrendo bullying. Esse é um assunto bastante delicado, que acho que merece uma pausa. Ai, meu Deus. Então, nós vamos continuar gravando. Você que tá com a gente aqui no YouTube, nós só vamos enganar a nossa audiência rapidão, certo? O pessoal que tá vendo no gravado, que não é vipão igual vocês que estão aqui com a gente agora, a gente engana eles, que acabou o episódio, a gente já continua aqui porque vai ser o próximo. Rafael chama a vinheta, dá pra fazer isso, Rafa? Então, agora... ontem a gente tava conversando sobre isso lá no show do Roupa Nova, né? Tinha uns amigos nossos que participaram da gravação do DVD de um artista aí. E aí eles falaram, a gente nunca imaginou que seria tão cansativo, porque eles colocavam a mesma música várias vezes. Aqui vocês só vão ver a vinheta uma vez. Aí aproveita, quem passou por aqui, já manda o link para um amigo, se inscreve no canal se não se inscreveu, é isso aí. Deixa um curtir já, obrigada. Beijo. Obrigada. É isso aí. Agora, só para concluir, você tava falando eu tô zoadinho hoje, ok. Você falou do cara que não aguentava trabalhar 4 ou 6 horas no Starbucks. Tava pensando que ontem a minha primeira reunião foi às 6h30 da manhã, certo? Daí depois eu fui pra São Paulo, tive minha rotina lá e tal. Foi um dia maravilhoso pra mim ontem, inclusive, diga-se de passagem, né? E eu saí do último compromisso, era 1h da manhã. Foi. Né? E não é que eu não tô cansado, eu tô só a capa do Batman, beleza. Mas tem que fazer, faz, ué. E nem passou corretivo? Olha que lindo! Eu passei vários. Mas hoje eu dormi até mais tarde. Hoje eu dormi até mais tarde. Eu passei várias camadas de corretivo. Dormi até às 8h20 hoje, né? Coisa bastante rara. Mas, enfim. Então, para você que esteve conosco até aqui, permaneça quem está ao vivo. Sim. E se você está vendo gravado, a gente se vê na próxima semana. Então, Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.